Sejam bem-vindos ao ImerSUS, um podcast para falar da saúde pública, SUS e da realidade das unidades hospitalares de São Luís. O ImerSUS é uma imersão nas unidades de saúde do município de São Luís, um projeto realizado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, da 21ª Promotoria de Justiça Especializada, cuja titular é a doutora Elizabeth Albuquerque de Souza Mendonça. Se você quer entender melhor como funciona o SUS, a assistência hospitalar, ouvir histórias reais e conhecer os bastidores do SUS, este episódio é para você. Hoje contamos aqui com a presença do Dr. Júlio Maciel, diretor administrativo da UPA do Itaquibacanga, e o Dr. Paulo Ronchi, diretor de Planejamento, Governança e Inovação da MCER. É um prazer recebê-los. Bom dia. Bom dia. O prazer é nosso em ter essa oportunidade para esclarecer, né, a toda a comunidade. Afinal de contas, né, saúde, quando a gente precisa, né, a gente precisa ter a informação de a quem recorrer, onde recorrer, como recorrer, né? E o Estado, né, ele é estruturado, ele é muito bem organizado, né, para que a gente possa atender em todas as demandas nos seus devidos lugares, né? A rede ela é especializada, né? Então é muito importante para que a população aos poucos possa ter todas essas informações. E de antemão, né, eu queria parabenizar o Ministério Público, né, por essa iniciativa, né, porque qualquer informação, né, na hora que a população precisa faz total diferença. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação participar desse podcast e mais uma vez parabenizar, assim como o Júlio mencionou, porque essa é uma iniciativa que esclarece as informações para a sociedade, né? Acho que é importante que as pessoas entendam o tamanho que o SUS representa, tanto no estado do Maranhão como no Brasil como um todo. Acho que essa iniciativa fortalece o sistema, fortalece a prática assistencial, fortalece o conhecimento da população e direcionada aos locais adequados para o atendimento. Uma UPA, ou uma unidade mista, ou uma UBS, por exemplo. O Ministério Público agradece a presença de vocês, né, a cooperação de vocês para o aperfeiçoamento do projeto. E, inicialmente, eu quero dizer a vocês que quem mais precisa ouvir sobre os bastidores e o atendimento SUS e a população a qual agora nós estamos dirigindo. E eu inicialmente começo com o Dr. Paulo, uma vez que é uma UPA sob a administração do Estado do Maranhão. Porque a população, ela confunde, ela não sabe se é municipal ou se é estadual. Então é bom que se diga à população que existe UPAs gerenciadas pelo Estado e UPAs gerenciadas pelo município. A UPA Itaquibacanga, a qual vocês representam aqui, é uma UPA administrada pela MCER, ou seja, pelo Estado. Então, doutor Paulo, diga-nos aqui, diga à população como funciona esse trabalho de administração, de direcionamento da UPA do Itaquibacanga através da MCER. Bom, doutora, a rede MCER, ela hoje é uma empresa pública do Estado do Maranhão, e que ela administra hoje cerca de 80% da rede estadual de saúde do Maranhão, entre unidades de pronto atendimento, as UPAs, as policlínicas, os hospitais e centros especializados e também a hemorrede por completo. Então são diversos serviços com especialidades diferentes, com especificidades diferentes. A unidade de pronto atendimento, a UPA, ela é aquele atendimento de urgência e emergência, né, em que qualquer momento o cidadão pode comparecer a qualquer uma das UPAs que o Estado disponibiliza, e ele vai ter aquele atendimento para estabilizá-lo, seja um problema de pressão alta ou de oscilação de pressão, seja um problema glicêmico ou uma dor de cabeça ou uma diarreia, ele vai ter aquele atendimento emergencial para estabilizá-lo e, se porventura for necessário, referenciá-lo para uma unidade mais específica, de uma especialidade em que ele precise, né? E aí ele vai ser direcionado para um hospital, ou se não for, se pode ser feito um tratamento mais a médio e longo prazo, ele vai ser direcionado por uma policlínica para fazer as consultas e os exames e resolver o problema dele
de forma estrutural, né? De forma prolongada. Não ser só aquele momento ali, daquele atendimento e resolver aquele problema só naquele dia, e sim para o resto da vida dele. De forma didática, né? Não é regra, tá? Assim como os serviços de educação, tá? Eles são estruturados. Por exemplo, ensino médio é responsabilidade do governo do estado, ensino fundamental, tanto de séries iniciais quanto séries finais é responsáveis pelo município. Dessa mesma forma, a saúde também ela é organizada, tá? Didaticamente nós temos os hospitais de baixa, média e alta complexidade. De forma geral, tá? Os municípios, tá? Quando eu falo município, eu não estou me referindo somente à nossa capital, mas os municípios ficam responsáveis ali de forma geral com os hospitais, os postos de saúde de idade básica de baixa complexidade, tá? E de média e alta complexidade, o Estado assume toda essa responsabilidade. E aí Paulo falou algo que é muito interessante, né? As UPAs, elas são os hospitais responsáveis em fazer uma triagem, tá? Eles são hospitais de porta aberta. Tá? Todos os hospitais de alta complexidade, exemplo, Hospital da Ilha, Casa Maceira, as portas ali, elas são fechadas para que aqueles pacientes que estejam lá tenham toda a atenção. Tá? Então, as UPAs, elas fazem essa triagem. Então, o paciente chega, a gente estabiliza e, em seguida, a gente dá todo o direcionamento. E, muito importante, tá? Todas as vezes que o paciente ele está numa UPA, tá? Geralmente as famílias criam a expectativa, né, de ir para o maior hospital, sendo que o governo do estado, junto com a SES, tá, e a MCE, organizou, doutora, como nós havíamos falado, os hospitais por especialidade. Então, cada hospital é referência em um quadro clínico. Tá? Então, dependendo do seu quadro clínico, tá, a gente vai estar encaminhando aquele paciente para aquele respectivo hospital. Tá? Então, sim, essa informação ela é muito importante. Né? Porque, às vezes, a gente está ali na UPA, a gente direciona o paciente para um determinado hospital, mas a referência dele, às vezes, Paulo, não, eu quero ir para o Hospital da Ilha, eu quero ir para o Casa Maceira. Só que lá, a equipe, toda a estrutura daquele hospital não está voltado para aquele quadro. Então, essa informação ela é muito importante. Então, as UPAs, elas são responsáveis em fazer essa seleção, né? Essa triagem, tá? E é muito importante essa fala de Paulo em relação a policlínicas, né? Que até então o governo do estado não oferecia esses serviços. Esses serviços eles eram recentes, então a população buscava um hospital de emergência, de urgência, havia aquela estabilidade, né, daquele quadro de saúde, mas o tratamento ele não havia continuidade. Né? Era um tratamento paliativo. Hoje não, com as policlínicas esse paciente passa a fazer parte ali, tá, de pacientes daquela policlínica e ele vai ser acompanhado, tá? Se houver a necessidade ali, por exemplo, como o Paulo Ronco falou, se o problema é glicêmico ou um problema de pressão alta, ele vai ser direcionado a um posto de saúde próximo à casa dele, onde ele vai ter ali consulta, geralmente em intervalo de 6 meses, com toda a medicação entregue, tá? Inclusive, o governo federal, tá, acabou de ampliar toda um leque de medicação voltada tanto para pressão alta ou para glicêmico, porque em muitos casos da UPA não haveria necessidade de estar lá. A gente perde muitos pacientes, né? Muitos pais, até por falta muitas de informação, mães, né? Falta de prevenção, de atitude preventiva. E o governo federal está fazendo esse trabalho que é fantástico, né? De forma gratuita, tá? Em todas as redes de farmácia, basta a população levar o seu receituário que eles estão recebendo ali de graça. E esse impacto a gente vai começar a sentir a partir de agora. Vai fazer total diferença. Doutor Paulo, ainda com o senhor,
A população ela confunde muito o papel da Secretaria de Saúde com o papel da MSER. O senhor pode esclarecer para a população como funcionam ambas dentro do seu quadro de atribuição? Sim. A Secretaria de Saúde, ela é responsável por dar as diretrizes, definir as políticas de atendimento, a definição do perfil epidemiológico de cada região. Então, se eu identifiquei que naquela determinada região, por exemplo, aqui na Ilha de São Luís, nós temos um problema, né, como a gente está já mencionando esse problema, um problema glicêmico, um problema de pressão, nós vamos ter que ampliar os serviços para atender esse perfil de doenças dessa região. Assim acontece para o estado como um todo. Então, cada região tem o seu perfil epidemiológico, que nada mais é do que esse perfil de doenças daquela população. Com maior frequência. Com maior frequência. E aí, com base nisso, a Secretaria de Saúde define essa política, onde vão ser esses serviços, e a MSER, ela funciona como uma gestora desse serviço. Ela faz a gestão da unidade assistencial, seja ela um hospital, seja ela uma unidade de pronto atendimento, uma policlínica ou algum hemonúcleo, né, onde tem a captação ou distribuição de hemocomponentes, como sangue, por exemplo, plasma, entre outros. Então, a MSER é responsável por gerir isso, por prover médicos, colocar os medicamentos. Quer dizer que a contratação fica por conta da MSER. Isso. Não para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde... A contratação do quadro médico, isso, quadro operacional, exatamente, os terceirizados, a Secretaria... enfermagem, todo mundo é a MSER que contrata. Isso, a Secretaria assina um contrato com a MSER, e a MSER faz toda a contratação de médicos, profissionais, sejam eles enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, toda a assistência em saúde é contratada pela MSER, os serviços terceirizados de limpeza, de vigilância, agentes de portaria, todos aqueles recursos humanos que estão lá na unidade, né? Todas aquelas pessoas que trabalham na unidade são contratadas pela MSER ou diretamente, ou por intermédio de uma terceirizada que presta um serviço específico. Inclusive, os medicamentos também são colocados lá na unidade por meio de aquisições da empresa. Certo. Agora, somente a título de informação, né, a MSER, que é a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, uma empresa pública nossa, ela está fazendo esse mês 10 anos. Exatamente. Né? Excelente. E para gente que estuda gestão... Outros estados existe também uma empresa pública nesse modelo perfil? Não. Nesse modelo não. Existe uma fundação do Espírito Santo que é muito parecida com o modelo do Maranhão, e existem OS, né, organizações sociais que fazem a gestão como a gente faz. Inclusive aqui no Maranhão também tem alguns institutos que fazem a gestão de algumas unidades assistenciais. Você pode citar algum desses institutos? Aqui nós temos no Maranhão o Aqua, o Invisa e o Habeas, que são os 3 institutos. Eles fazem um trabalho igual a MSER? Isso. Referente a outras unidades. Mas também são contratados, são direcionados pela SES. Isso. Secretaria de Estado de Pela Saúde. Secretaria de Saúde contratam essas organizações. Então ela divide esse trabalho com vocês. Exatamente. Lembrando, Mariana, só a título mesmo de informação, né, só um parêntese, 80% de toda essa rede hoje encontra-se em nossas mãos, sobre a nossa responsabilidade, uma empresa pública com 19 mil funcionários. Exatamente. Né? Então o desafio é grande e cada vez mais a gente está estruturando essa empresa, né, com muita consistência, com muita gestão, porque fazer saúde não é fácil. Não é fácil. Né? A gente iniciou, doutora Elizabeth, falando sobre o SUS. Eu queria lembrar que no mundo todo o SUS é referência. Só quem já precisou, quem já teve a oportunidade de passar, sabe o quanto o SUS é importante. Tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar, tá? E a MSER, com apenas 10 anos, a gente que estuda gestão, a gente sabe que uma empresa pública de apenas 10 anos, né, para chegar nesse nível de consistência, tá, é algo que merece todo o nosso reconhecimento. Tá? Não é algo simples, é algo muito desafiador. Exemplo, né? A nossa UPA, que é a UPA Itaquebacanga, ela funciona 24 horas, 7 dias por semana.
né? Então, o presidente da MCE, quem é, doutor Júlio, hoje? é o Marcelo Duailib, né? Certo. Uma pessoa que é uma referência para todos nós. Ele já trouxe toda uma bagagem, né, da gestão pública, é um conhecedor, é um estudioso, né, e ele teve ali autonomia do governo Carlos Brandão para que ele pudesse escolher a dedo a sua equipe, né? Então todas Então, as lá tem diretorias quantos funcionários que o senhor citou? ao todo, né, ao todo. Lembrando, tá, que fora os nossos funcionários, tá, tanto os concursados quanto o seletivo, tá, além disso, E os como a senhora falou, terceirizados, né? nós temos os terceirizados, onde o nosso maior parceiro é a I a DVH. Todo esse corpo entre funcionários próprios, seletivados e DVH forma um time aí de 19 mil É muita gente. pessoas. Agora, né? doutor Júlio, o senhor é o homem que opera a UPA do Itaquibacanga, né? Eu estive na UPA, né, com a minha equipe e ficamos impressionados com o tamanho da unidade. Eu pergunto ao senhor agora, o senhor como gestor direto dessa UPA, essa UPA, ela do Itaquibacanga, ela cobre ali, dá cobertura para quantos bairros dentro do eixo ali, do né? eixo do Itaquibacanga? Uma população de quanto ali? Ali nós temos, né, no último censo ali, né, nós temos ali 240 mil habitantes, né? Se a gente fosse transformar... É quase um município. quase um município. Tanto é que eles brigam muito, né, para que um dia eles possam ser transformados em município. Então, são 240 mil habitantes. Lá nós temos 57 bairros. 57 bairros. Né? E, todos para serem atendidos na UPA Itaquibacanga? Lembrando, né, que fora a UPA do Itaquibacanga, nós temos lá alguns hospitais da rede municipal, como a unidade mista, tá? E o hospital da mulher, né? Fora isso, nós temos... O da mulher é municipal? É municipal. Além disso, a gente tem um hospital muito bem estruturado, tá? Em um local denominado Bonfim, né? Que é o hospital aqui de Lisboa. Visitamos também. Que também é administrado pela empresa maranhense de serviços hospitalários, onde o Paulo é diretor. Visitamos. Né? Inclusive, a diretora vai ser convidada para também estar conosco aqui. Muito bom. E além disso, claro, a gente tem todos os postos de saúde. Tá? Inclusive, a gente tem os endereços, os telefones de todos esses locais. Porque então, aí com certeza nós temos lideranças por bairro. São quantas lideranças ali para ser atendidas pela UPA? 38 líderes, né? 38 líderes. Dentro da região Itaquibacanga. Que a todo momento, doutora Elizabeth, ele sai em defesa ali, né? Às vezes as pessoas não sabem, né, a quem recorrer, como recorrer. Então eles têm ali um canal direto, né, pelo WhatsApp pessoal, né, seja meu, do diretor administrativo, da diretora geral. A gente faz questão de deixar esse canal aberto para que a gente possa ser resolutivo, né? Quando se trata de emergência e urgência, cada segundo ele é muito importante. Então, por exemplo, nós tivemos um caso que marcou muito, né, de uma criança que pela manhã, a mãe passando um café, infelizmente a criança ali bateu no cabo do papeiro e ela foi ali queimada ali, né, e queimaduras muito profundas ali, né? E aí a gente teve a oportunidade, né, de ter essa informação antes ali, né, para que a gente pudesse dar todo o direcionamento. Né? Ótimo. Então, assim, são questões quando se trata de saúde, né, que são essenciais. E qual é o porte da UPA do Itaquibacanga? Tá. Porte. Quando se trata de UPA, né, nós temos aí
3 portes. A gente tem o nível 1, o nível 2 e o 3. Certo. Tá? Porte 1, 2 e 3. E cada porte, ele é subdividido por níveis. Tá? Hoje nós somos do porte 2 e nível 3. Né? Qual é a diferença? A diferença é que, por exemplo, a gente estava falando sobre a EMSER, né? Que ela atua no Maranhão todo. Então, quando o governo federal resolve abrir uma UPA, tá? Essa capacidade produtiva, essa capacidade de atendimento, ela é dimensionada pelo tamanho da população e pela frequência das queixas de saúde. Bora imaginar que a gente tem um município como Imperatriz, né, que, salvo engano, tem o maior número de motocicletas, né, proporcionalmente do Brasil. Então, é pensado ali um hospital voltado para aquelas demandas ali de acidentes de moto, né? Assim como as UPAs, elas são pensadas a partir disso. Então, dependendo do número da população, o governo federal ele faz a liberação daqueles recursos para que abra uma UPA, né, onde o porte e o nível possa atender toda aquela demanda. E esse cálculo é levado em consideração a rede. Então eu volto a falar, ao nosso lado nós temos uma unidade mista, a gente tem o Hospital da Mulher, a gente tem o Aquiles, né? Todos essas informações, elas são ali levadas em consideração para que essas UPAs sejam construídas. No nosso caso, por exemplo, fazendo uma análise comparativa sobre a UPA do Araçagi, que o porte é um porte a mais, lá eles oferecem ortopedia e odontologia. No Araçagi. No Araçagi, né? Por quê? Porque o porte lá é 3, né? Certo. Enquanto a nossa UPA, ela é um porte 2. Mas nós estamos brigando junto com o Ministério da Saúde, né? E nós, quando eu falo UPA Itaquibacanga e EMSER, para que a gente possa aumentar. Então, considerando que é um porte 2, quais são as especialidades que essa UPA oferece? Nós temos clínico geral. Clínico, né? Geral. Pediatria, né? E nós temos lá três exames, né? Que eles são oferecidos para que a gente possa fechar um diagnóstico e, se houver necessidade, a gente referencia, que são todos os exames de laboratório, tá? Eletrocardiograma e raio-x. Feito lá mesmo na unidade? Lá mesmo na unidade. Raio-x, eletrocardiograma, os resultados saem em média em 30 minutos, né? Sai de forma quase imediata, e os exames de laboratório saem em um intervalo de 2 às 4 horas. Mas a gente tem um diferencial importante, Paulo, né? Que como a gente está ali na área da Itaquibacanga, a gente tem um suporte muito grande do Hospital Geral. Então, qualquer tomografia ali, a gente já recorre a eles. E esses pacientes, eles são levados dentro das nossas ambulâncias. Nós temos hoje 2 ambulâncias. Então, 2 ambulâncias fixas lá. E aí eles têm prioridade pelo fato de eles estarem numa ambulância. Quando a gente não consegue fazer lá dentro do Hospital Geral, a gente tem à nossa disposição os serviços da policlínica. Então a gente consegue fazer essas referências assim em um tempo que eu considero baixo, né? Porque quanto mais rápido a gente referenciar e a gente gerar esses leitos, né, mais a gente consegue dar vazão. Vocês têm lá na UPA quantos médicos por dia? Por dia. Os plantões, eles ao todo, doutor Elizabeth, são 75 médicos. Tá? 75 médicos para que eles possam cobrir, né, essas 24 horas, 7 dias por semana. Em média, eles trabalham no regime de plantão. E esses plantões são de 12 horas. Eles começam às 7 horas e vão até às 19 horas. Certo. Aí uma outra equipe entra das 19 e vai até às 7 da manhã do dia seguinte. Então, quando a população, um usuário for lá atrás de um pediatra, sempre vai haver um pediatra? Vai ter 2. 2 pediatras. 2 pediatras. Né? Dentro dessa categoria aqui, pediatra, de especialidade, existe atendimento para queimados?
Eu só citou um caso aí no início sobre queimados. Vale, assim, muito importante a gente tratar, né, dessas questões, né? Por exemplo, né? É muito difícil para a família, né, entender a gravidade e a urgência de um quadro de saúde. Por exemplo, semana passada, a MMSE acabou, junto com o governo do estado, o governador Carlos Brandão, iniciando um trabalho lá no Hospital da Ilha, em uma área específica para queimados, né? Por isso que eu estou perguntando, porque a gente conhece o trabalho que é feito e realizado no Hospital da Ilha, no tocante aos queimados. Agora, eu não sabia que a UPA de vocês também tinha esse atendimento emergencial para queimados. É importante falar, dependendo da gravidade, Mariana, tá? E assim, a gente consegue ali dar um atendimento paliativo. Infelizmente ali, quando a gente recebeu ali a notícia de que iria chegar uma criança naquele estado, a família não soube precisar ali qual era a gravidade, né? Se naquele momento a gente soubesse a gravidade, a gente teria direcionado naquele momento ali rapidamente para o Socorro 1 ali, que isso faz mais ou menos 2 anos, né? E assim, uma notícia triste, né? Para a gente poder entender o quanto é importante esse programa, né? Nós atendemos, tá? Mas quando o risco é grave, como era o caso dessa criança, tá? Ela deveria ter ido direto para o Socorro 1, né? E ela acabou vindo a óbito ali. Né? No Socorro 1 ou na UPA? Infelizmente na nossa UPA, dependendo. Ele já chegou em estado muito grave. De direcionamento, né? De direcionamento. É aquilo que a gente por fala, falta por de isso confiança. Que é importante que esse trabalho de informação seja levado ao conhecimento do usuário, porque se o usuário tivesse a informação de que no caso de queimadura não poderia levar a UPA, mas o Socorro 1, hoje a criança talvez estaria viva, né? É muito importante isso. E, por exemplo, Paulo, nós tivemos... São casos que marcam, né? E esses casos reais a gente precisa tomar conhecimento para que isso não volte a acontecer, né? Nós tivemos um caso parecido também com um choque, né? Uma criança na porta de casa, uma família que é comum, né? Estava com uma caixa de som e o vizinho puxou uma extensão para ligar essa caixa de música e ele pisou em um local que estava encharcado, molhado, e o estado, né, foi muito forte, né? Então assim, era necessário ter dado um direcionamento ali para o Socorro 1, não deu ali diretamente, e também a gente perdeu essa criança. E esses 2 casos, né, eles são muito marcantes. Né, são muito marcantes, justamente por falta dessas informações. E a partir, né, do Imersus ali, né, com a contribuição de vocês, a gente pôde ter a oportunidade, doutor Elizabeth, de colocar um adesivo bem grande ali, né, sobre qual era o perfil de atendimento de uma unidade básica e qual era o perfil de atendimento de uma UPA. Então isso faz uma diferença enorme. Vira e mexe, doutor Elizabeth, eu vejo alguém batendo uma foto ali, para que a pessoa possa entender, está com febre, mas dependendo ali do grau da febre, a gente não seria o nosso perfil. Por que eu estou falando isso? Porque a UPA, ali a gente tem uma UTI ali, uma semi-UTI, então a gente precisa priorizar esses casos. Eu acho que a de vocês é uma das únicas que tem uma semi-UTI, não é? Não, todas têm. Todas têm? Todas têm. Ah, eu não sabia. Inclusive a gente... É que na verdade o nome corretamente deveria ser só uma ala de observação intensiva. Não é uma UTI para você ficar internado, né? É para você estabilizar e referenciar para uma unidade hospitalar com aquela especialidade do quadro clínico. Mas Mariana, importante frisar, só complementando, mas a nossa equipe está qualificada, por exemplo, para fazer uma intubação. Sim. E a gente faz isso lá. Então, um paciente, quando chega ali, sabe, a gente salva muita gente. A gente salva
muita gente. Isso eu não estou falando de um quantitativo que é semanal, estou falando que é diário, a todo momento ali. E outro aspecto que eu queria mencionar é que como a gente está ali próximo ali do porto ali, do ferry, daquela região do porto do Cujupe ali, né? Todas aquelas ambulâncias da Baixada, a nossa UPA é a primeira ali a ser Isso eu ia encontrada. perguntar para o senhor, doutor Júlio, porque eu vi, quando eu visitei algumas unidades e também unidades hospitalares de porta aberta, eu vi que havia muitos pacientes oriundos do interior. As UPA também recebem, a sua UPA recebe muito paciente também do interior? Recebe, mas agora de forma organizada. A MCE, junto com a Secretaria do Estado, eles estruturaram toda essa rede, né, com hospitais macro-regionais, para que eles, em hipótese nenhuma, saíssem da sua cidade sem estar referenciados. Então, todo secretário de saúde é conhecedor disso. Tá? Hoje a MCE, junto com o governo do estado, tá, em sua totalidade, tem condições de fechar o diagnóstico e já fazer essa regulação pela central de regulação, para que a gente não perca tempo, para que quando esse paciente chegue, ele já seja direcionado a um hospital de preferências. Em casos excepcionais, como Bacabeira, Santa Rita, né, que são municípios que estão muito próximos, né? Rosário, eles acabam ainda arriscando, mas a gente está ali em um processo educativo, né, para que, no mínimo, alguns exames já sejam feitos lá. O senhor tem como dizer qual é o município que mais encaminha pacientes para o Itaquibacanga? Nós não temos, assim, o quadro é muito complexo. É muito complexo e, como você está falando de hospital de emergência e urgência, é muito relativo. É muito relativo. É muito relativo. Outra pergunta que eu faço ao senhor, doutor Júlio, dentro da unidade, quando eu estive lá, tinha pacientes cardíacos que tinham chegado na emergência. Inclusive, um elogiou muito o trabalho daquela UPA naquele momento. Esses pacientes continuam chegando lá em quantidade razoável, AVC também? Esses sintomas, né, que eles são silenciosos, né, eles assim, acometem a população de forma frequente. E um dado muito interessante que a gente está fazendo também o levantamento junto com a diretoria clínica é que, para nossa surpresa, nós estamos recebendo muitos casos, né, de pessoas com esse perfil, né, em média de idade de 40 anos. Né? É necessário a gente se aprofundar, né, e entender, porque até então, né, até 3 anos atrás, a gente não tinha, né, essa demanda. Esses dados, né? Então, sim, aí eu volto a falar sobre esse problema do governo federal, né? No momento que ele disponibiliza ali e que esse paciente, próximo à casa dele, ele tem um acompanhamento através de um posto de saúde, para estar sensibilizando junto com a família, né, para que ele tome esse remédio, nós teremos a oportunidade de salvar muitas vidas. Até o acompanhamento da própria equipe de saúde e da família, né? Fazer esse acompanhamento, esse suporte contínuo para prevenir. A medicina preventiva, ela é ainda o melhor caminho. É o melhor caminho. E eu acho que a hipótese em relação a isso é esse cenário atual de maior obesidade, né? Maior sedentarismo e também um mundo mais veloz, que torna o mundo um pouco mais estressante. Ansiedade, né? A ansiedade. Acho que isso tem tudo a ver com esse perfil epidemiológico que nós temos visto nas nossas unidades. E no tocante à demora do atendimento, o que o senhor pode nos falar em relação ao trabalho realizado pela UPA Itaquibacanga para reduzir o horário de atendimento, a hora de atendimento de espera? Quando nós temos alguns indicadores, né? Certo. Alguns indicadores, né? A gente tem um sistema, tá, de gestão da UPA, onde a gente consegue ver por
por frequência, quais são os horários, né, com maior demanda, ou seja, onde nós temos horário de picos de atendimento. E nós passamos a fazer um trabalho educativo, né, na nossa comunidade para publicizar os horários de baixa, média e alta demanda. Nós somos conscientes, Mariana e Paulo, que a gente não escolhe a hora de ficar doente, né? Mas assim, no momento onde a população tem essas informações, exemplo, a UPA funciona 24 horas, mas de 7 da manhã até as 10h30 a gente tem baixa demanda. Então, para aqueles casos ali, aonde a família possa se adaptar àquele horário, se reorganizar e ter acesso, isso faz uma diferença enorme. Hoje, por exemplo, a gente está atendendo 320 pacientes dia, né? E cada paciente ele vai com 1 ou 2 acompanhantes. Então, a quantidade de pessoas dentro de uma UPA ela aumenta muito, né? Nesse momento onde começa o inverno, esses sintomas gripais, eles são muito frequentes, né? As crianças, por exemplo, elas sofrem bastante. Então, no momento que nós recebemos as informações, né, do Imersões, juntamente corroboradas, né, com o monitoramento dos indicadores sobre a frequência desses pacientes, com esse trabalho educativo fez uma diferença muito grande, né? E outra coisa, a partir da visita de vocês, né, e sob a orientação do governo do estado, junto com a Secretaria Estadual, junto com toda a equipe da MCE, nós abrimos a 2ª sala de classificação. Né? Ótimo. Esse primeiro impacto ele faz uma diferença muito grande. Então, no momento que a pessoa chega e ela já é atendida, tá? Esse nível de ansiedade ali, ele já baixa muito, né? Então, ele passa ali pela classificação, onde a gente já tem ali o quadro de saúde, em seguida ele vai para uma recepção 2, né? E aí para a recepção 2, a gente tem 5 médicos para atendimento, 3 clínicos geral e 2 pediatras. Quem é o 24 diretor horas. clínico da unidade? É o Dr. Tiago Dourado. Ele já está aí para a gente ouvir. Que coisa boa. Mariana? Por hora, queremos agradecer a presença dos doutores Júlio Maciel, diretor administrativo da UPA Itaquibacanga, e do Dr. Paulo Ronque, diretor de Planejamento, Governança e Inovação da MCE. Vocês gostariam de fazer alguns esclarecimentos complementares? Eu queria novamente, doutora Elizabeth e Mariana, aproveitar a oportunidade, né, e falar que a gente está à disposição. Né? Gestos como esses, né, eles são fundamentais para que a gente possa esclarecer a população sobre os nossos serviços, o nosso funcionamento e, como eu falei a vocês, né, quando se trata de saúde, cada segundo é muito importante. Então, a população saber, né, a quem se direcionar, desculpa, e os horários de funcionamento de cada unidade, isso faz total diferença. Né? Então, fica o nosso muito obrigado nesse momento, lembrando, né, que a nossa unidade, né, além de mim, Júlio Maciel, que é diretor administrativo, a gente tem um diretor técnico que daqui a pouco vai estar aqui com vocês, juntamente com a nossa diretora geral, tá, que é a doutora Graça Mascarenhas. O Ministério Público agradece a sua presença, a sua colaboração. Foi muito útil e a população, com certeza, hoje conhece muito melhor como funciona a UPA do Itaquibacanga. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Queria agradecer também a participação e, em nome da empresa Maranhense de Serviços Hospitalares e do presidente Marcelo do Ailib, que está visitando unidades no interior nesse exato momento, destacar que esse é um trabalho essencial para que a gente evolua, né? Evolua no SUS, evolua na rede estadual de saúde. Esse é um trabalho de esclarecimento da população que é essencial para que a população saiba para onde ser direcionada, para onde se direcionar para ter aquele atendimento, seja de urgência, emergência, ou seja um procedimento eletivo. Então é fundamental que esse esclarecimento seja feito. É um trabalho contínuo e desde que a gente implantou
nas nossas unidades, hoje a gente já tem cerca de 50 unidades com pesquisa de satisfação aplicadas, sejam UPAs, policlínicas e hospitais, e nessas unidades a gente chega a ter até 4 tipos de questionários diferentes. Por quê? Nós temos a área de urgência e emergência, temos a área de internação, temos a área de ambulatorial, né, de consultas e exames. Então são perguntas para a gente descobrir quais são os problemas daquelas áreas diferentes. Então hoje a gente já alcançou, no final de 2024, um número de 144 mil respostas nessas pesquisas. Inclusive pesquisas abertas, né, em que o cidadão pode ir lá escrever o que ele quiser em relação àquela unidade, em que você encontra elogios e reclamações. Isso é uma informação... Vocês têm uma ouvidoria para a população reclamar? Temos uma ouvidoria, além da própria pesquisa de satisfação, que também é por QR Code. Né? Então você consegue ter... A gente está tentando ampliar os canais de comunicação para essa informação chegar até a gente, né, Júlio? Outra coisa assim, que é muito importante, né? Eu sei que o tempo aqui está urgindo já, é que o paciente, ele tem uma dificuldade enorme, né, de levantar da sua cadeira e nos avaliar. Nessa pesquisa, o nosso paciente, o acompanhante, ele é abordado, né? Ele é provocado, né? Então, essa atitude, Paulo, né, até parabenizando pelo projeto, faz toda a diferença. E mensalmente esses resultados eles são tabulados, tem uma metodologia, né, para que a gente possa analisar esses dados. Então eles chegam lá para a gente já muito mastigados, né, para que a gente pense lá as nossas ações, para que a gente possa melhorar todo o processo, claro, e a satisfação dos nossos pacientes e acompanhantes. Essas informações hoje elas são em tempo real. Então, se eu quiser consultar as pesquisas de hoje de manhã de qualquer unidade, eu tenho disponível no banco de dados em tempo real. Os diretores, todos os profissionais que estão na unidade têm acesso a essa informação, assim como também na empresa. Então, destacar esse trabalho em conjunto da Secretaria de Estado da Saúde, da MSER e do governo como um todo, e das prefeituras em parceria, né, que o Sistema Único de Saúde, como o nome diz, ele é um sistema, ele funciona em rede. Então, todos têm que atuar de forma conjunta para resolver os problemas de saúde da população. Dar um bom resultado para a população. Então, é importante que a gente entenda isso, né? Isso. E quando a engrenagem funciona por completo, o sistema de saúde não fica pressionado. Não fica uma UPA pressionada, não fica uma unidade mista pressionada, não fica um hospital de alta ou média complexidade sobrecarregado. Então, essa é a importância, esse é o meu último recado. E, mais uma vez, agradecer pelo convite e parabenizar pela iniciativa de sempre estar inovando e melhorando o Serviço Único de Saúde do Estado do Maranhão. Muito obrigado, Ministério Público, agradece a sua presença, a sua colaboração nesse projeto. Relembrando que o nosso modelo de gestão primordial do presente projeto Imersus também é através de QR Codes. E que vocês, usuários, os canais de comunicação disponíveis para que vocês possam tirar dúvidas, fornecer sugestões, reclamações e também elogios, se dá através da ouvidoria tanto da MSER quanto do Ministério Público. Continuando o nosso podcast, estamos aqui agora com o Dr. Tiago Dourado, que é o diretor técnico da UPA Itaquibacanga, e com a doutora Graça Mascarenhas, diretora-geral da UPA Itaquibacanga. Olá, obrigado pelo convite. Me chamo Tiago, diretor técnico lá da UPA Itaquibacanga, formação médico e lá na gestão desde 2022. Olá, me chamo Graça Mascarenhas, formação em administração de empresas. Estou na gestão da UPA Itaquibacanga desde 2024, vai fazer um ano agora em abril. Estou muito feliz em estar aqui, muito obrigada pelo convite. Senhores, você já conhece o nosso projeto, né? Já foi passado para vocês. Estivemos na UPA, visitando a UPA, e foram feitos lá vários registros, tanto no tocante à qualidade do serviço prestado ali, né? Quanto à opinião do usuário a esse serviço prestado. Pergunto ao senhor, doutor Tiago, o senhor como médico, né? Diretor clínico, diretor técnico da unidade, como funciona o fluxo de atendimento nessa unidade do Itaquibacanga? Certo. Aí funciona como é a norma do SUS, né, de qualquer unidade de pronto atendimento. Então, esse paciente, ele se dirige à unidade, à porta aberta, né? Então, mesmo aqueles pacientes que não sejam o nosso perfil, a gente tem que dar a primeira assistência.
esse paciente ele é já recepcionado na entrada e tentar direcionar de acordo com a gravidade, com o tempo que ele tem para ser atendido, em uma classificação de risco, que é feito pelo enfermeiro, certo? A classificação de risco, então, ela é feita como se fosse uma triagem pelo enfermeiro. Isso. Esse primeiro atendimento serve tanto para ver em quanto tempo esse paciente ele tem que ser atendido de acordo com a classificação, certo? Com os critérios de Munster. E como funciona esse critério? É de acordo com gravidade. Certo. Então, existe 4 classificações e cada uma tem um tempo máximo que esse paciente tem que ser visto pelo médico. Também por cores, né? Isso, por cores, certo? Vermelho, amarelo, verde e azul. Em que esse paciente vermelho, ele tem que, ao chegar na unidade, ele não pode ficar esperando o tempo para triagem, às vezes vai diretamente para o consultório médico ou até para um setor de estabilização. Então a gente precisa de alguém técnico para estar fazendo essa avaliação inicial, certo? Porque chega a todo tipo de paciente. Tem aqueles pacientes que querem pegar uma receita, e tem aqueles pacientes que estão, se não intervir de forma imediata, tem até risco de óbito. Então, é feito esse atendimento inicial. Existem protocolos na unidade, certo? Em que aquelas enfermidades mais complexas, a gente tentar direcionar esse paciente, protocolo de doutorasco para pacientes infartados, em que até 10 minutos esse paciente tem que estar com o eletro na mão de um médico para ser avaliado. Protocolo de AVC, certo? Foi instituído ano passado, também na rede estadual. Está sendo, em fase final, instituído o protocolo para trombólise, que é algo inovador aqui no estado do Maranhão, certo? Que esse paciente, antes, quando chegava na unidade, ia fazer eletro, era diagnosticado com infarto e tinha que esperar um leito na regulação para realizar um cateterismo. Hoje, pacientes com infarto grave, em breve, em poucos dias, as semanas, eles já terão essa medicação administrada na própria unidade, certo? Então essa triagem inicial é muito importante para a gente poder estratificar esse paciente. E já no outro extremo, aquele paciente azul, muitas vezes é paciente que não era perfil da unidade, certo? É um perfil de atenção primária, mas que a gente tem que acolher, né, tem que orientar, às vezes ajuda se for o caso, ou então direciona se for um horário comercial para a unidade básica. Uma pergunta, tem chegado ao Ministério Público inúmeras reclamações das unidades de que há pacientes que vão às unidades tão somente para conseguir um atestado médico. Como vocês têm trabalhado essa questão dentro da unidade? Então, a gente vem trabalhando com conscientização, certo? Na nossa unidade, ao paciente adentrar, existe banner, existe informativos para informar qual o papel da unidade, certo? No sistema de saúde. Antigamente, existia apenas uma classificação de risco. Hoje existem 2. Por quê? Porque a primeira vai servir como essa barreira para já tentar ver o que o paciente quer e tentar agilizar. Por exemplo, chega um paciente oncológico, já tem prontuário no hospital oncológico. A gente já tenta direcionar de início para esse paciente procurar a emergência de lá. Ou então um paciente sem demanda de urgência e emergência, tentar direcionar ele para o ambulatório, tentar fazer um encaixe. Às vezes o paciente não conseguiu marcar uma consulta, vai lá procurar a unidade. A gente tenta tentar auxiliar e resolver a vida desse paciente. O que acontecia antes dessa classificação? Às vezes o paciente passava 15 a 20 minutos esperando para receber a negativa. Então se gerava um estresse, ou poxa, eu estou aqui há 20 minutos, 30 minutos, ninguém me orientou antes, até ele poder passar por essa pessoa técnica para dar essa orientação. Então, esse é o papel dessas classificações para tentar agilizar o mais rápido possível e dar desfecho para o paciente. E doutora Graça, quais são os maiores desafios tendo essa unidade, a senhora na condição de administradora geral da unidade? Sim. É a questão da contratação médica, ou então de insumos, estrutura física. Qual é o seu maior desafio? Bom, nós temos um desafio grande, né, dentro da nossa unidade, porque hoje nós encontramos um fluxo muito grande, né, porque nossa população ali da área Itaquibacanga é uma população muito grande, muito populosa, e hoje a nossa unidade ainda se encontra do mesmo tamanho da época que nós abrimos, que foi há 13 anos atrás, né, então nosso maior desafio hoje é esse, né, com que a unidade possa ser ampliada, possa aumentar a estrutura dela, né, o doutor Tiago também pode me ajudar. A parte mesmo de evolução de sistema, de atendimento, vem evoluindo, mas a gente tem uma grande barreira que é a questão física. Em quantidade de pacientes que eu consigo alocar internados, que atualmente são só 18 leitos, certo? Uma região muito populosa.
São 18 leitos ao todo. Ao todo, Total. isso. Incluindo pediatria, adultos, estabilização. Sala de TI. UTI, tudo. Apenas 18 leitos na unidade, em que a gente vem há algum tempo já tentando expandir, mas é um modelo padrão de como as UPAs foram criadas, né? Não é uma construção mesmo, é uma estrutura metálica em que essa expansão é um pouco difícil. O que a gente vem ao longo dos anos é tentando tirar a parte administrativa de dentro da unidade e colocando aos redores. Tem container, que vai ficar a parte administrativa, a farmácia, o depósito, tentar tirar dentro da unidade para tentar ampliar essa parte interna para o atendimento humano mesmo. Certo? Outra dificuldade que a gente vem enfrentando é o aumento constante de demanda de paciente, né? Depois do Covid, o custo de um convênio de saúde aumentou, disparou. Então, as pessoas não vêm conseguindo manter, certo, esses convênios particulares. Então, o SUS, ano após ano, ele vem aumentando essa demanda de pacientes. O senhor pode nos dizer, esse é do seu conhecimento, o quantitativo no Maranhão de pessoas que não têm um plano de saúde? Olha, mais ou menos 50%, 30%? Não, é mais 50%. É mais de 50%? Não tem informação exata, mas o chuto seria em torno de 70% da população não tem acesso a convênio. Isso, um plano. Então, e não é só um plano, isso não é só um plano de internação, porque assim, existem convênios também que é ambulatorial, que o paciente vai se cuidar, fazer alguns exames, detecção de doenças precoces, e que a gente vê principalmente os pacientes que vêm do interior do estado, às vezes já vêm com doenças em estágio muito avançado, não tinha sequer, em nenhum momento passou por atendimento médico, ou uma suspeita, então isso acaba prejudicando. A gente recebe muitos pacientes do zero, que a gente tem que fazer diagnóstico, parte oncológica tem que fazer biópsia, esperar biópsia. Então, dentro da unidade tem o laboratório? Temos. Tem um laboratório. Qual é o laboratório dentro da unidade? É Radilab, o contrato atual. Certo. Então, hoje, o que a gente oferece de exames complementares? A gente vai fazer toda a gama laboratorial, a gente tem acesso, mesmo exames mais complexos que não estejam no rol inicial da unidade, a gente consegue autorizar para fazer, ou com hospitais parceiros, como os hospitais oncológicos. Quando o senhor fala oncológico, está me chamando a atenção. Já, o diretor administrativo também falou de paciente oncológico. Eu fico me perguntando, por que o paciente oncológico busca atendimento na UPA? Justamente. É falta de conhecimento ou ele quer um atendimento emergencial para ser levado para um hospital de referência? O paciente oncológico, a oncologia em si, é a especialidade que mais vem crescendo em número de pacientes diagnosticados nos últimos anos. Certo. Porque, querendo ou não, a gente está evoluindo em questão de saúde pública, né? Não só como Estado, mas o paciente em si, ele vem compreendendo mais que é necessário ter atividade física, cuidar da alimentação, evitar fumar, beber, e está tendo maior longevidade. Então, está crescendo a parte oncológica. Pacientes antes que faleciam com 40 anos, sim, eles a não gente tinham... sabe que está crescendo. A minha pergunta é, por que o paciente oncológico está buscando a UPA? A porta de entrada para esse diagnóstico desses pacientes são as unidades de pronto atendimento. Até para o oncológico, né? O paciente, para chegar em um hospital de referência oncológico, ele tem que ter ou um exame de imagem altamente suspeito, certo, ou uma biópsia. Tá? Isso no geral, no Aldenora só aceita com biópsia. Então, Aldenora só aceita com a biópsia. Com a biópsia. Então, quem vai fazer o diagnóstico inicial, buscar facilitar o exame diagnóstico desse paciente, agendar uma biópsia, ler esse resultado de biópsia e encaminhar esse paciente para o hospital de referência é a unidade de pronto atendimento. A maior parte dos casos é ambulatorial. A gente vê ali, vê um exame, orienta o paciente, ele vai esperar essa biópsia em casa e depois ir ao hospital de referência. E o senhor também citou que vem muito paciente do interior. Sim. Doutora Graça, vocês têm como dizer a quantidade de pacientes mês que vêm do interior, que são atendidos dentro dessa unidade do Itaquibacanga? O quantitativo depende, né? Varia. Mas eles não fazem em termos esse quadro, percentuais, assim, vem do interior, existe, da capital. 50% dos pacientes vem do interior. internados provém do interior. Os atendimentos, ele predomina pacientes da capital, tá? Agora, os internados vêm do interior, já vem com um quadro avançado. E geralmente, 50%. E são aqueles pacientes que chegam em piores estágios. estágios. Bem avançado já. Tá? Porque... E quando você diz assim, vem do interior, que eu vejo muita reportagem, muita matéria e muita reclamação na minha promotoria de justiça, que
chega o conhecimento lá que o paciente chega do interior, vem numa ambulância, a ambulância deixa esse paciente lá na UPA, essa ambulância volta para o interior, ela é como se jogasse o paciente lá e não explicasse nada, não fica esperando o paciente voltar, ela só joga o paciente dentro da unidade. Isso é um grande problema que a gente vem enfrentando junto com a Secretaria de Estado e a Secretaria dos Municípios. Tudo tem que ser organizado. O interior não pode pegar um paciente, colocar uma ambulância e despejar aqui em São Luís. Tem que ter o fluxo que nem... Por exemplo, o paciente chega na UPA, ele precisa operar. A gente vai seguir o fluxo, certo? Esse fluxo deveria ser seguido também no interior, mas muitas vezes não é. Então esse paciente, é um caminho mais fácil que eles acham é colocar o paciente e enviar pra gente. Deixar lá na UPA. Isso, já aconteceu casos de nem ser dentro da unidade, deixar na porta da unidade e a ambulância se evadir. A gente vem trabalhando com a Secretaria de Estado para esses casos, identificar a prefeitura, contatar a Secretaria da cidade. Isso. Às vezes, se o paciente não tiver indicação de ficar, a gente solicita a remoção novamente para a cidade. Mas existe casos que o paciente chega muito debilitado, a gente não tem como realmente recusar esse paciente. Mas o ideal também seria fazer essa investigação lá pelo interior do paciente, certo? Mas vocês têm um município que mais encaminha paciente para cá, o nome do município? São os municípios próximos a São Luís, tá? Ali Bacabeira, Santa Rita, vem muito paciente da Baixada, certo? Porque estão tendo problemas estruturais lá na região, certo? E os hospitais macro-regionais não atendem esse paciente, não? Justamente. Então, assim, o macro-regional, vamos supor, o macro-regional de Pinheiro, é como se fosse a estrutura do Carlos Macieira aqui em São Luís. Sim. Certo. Então, a demanda de pacientes muitas vezes supera a capacidade desse hospital de atendimento. Então, às vezes, o paciente ele demora, não é de imediato que ele vai ter uma liberação de leito. Às vezes demora 2, 3 dias e o município ele prefere encaminhar esse paciente para cá. Tá? Mas muitas vezes não é aceito, ou na rede municipal ou na rede estadual porta aberta, por não respeitar o fluxo. E esse paciente acaba sendo devolvido para o município. Mas nesse caso, quando vocês falam assim, às vezes não tem como atender um paciente que vem do interior por conta do fluxo. Aí devolve para o município. Vocês pegam a ambulância daqui de vocês e levam para o município ou vocês entram em contato com o município? Não. O ideal é que quando essa ambulância chega aqui em São Luís, ela vai ser avaliada pela unidade que vai receber. Ela vai até a ambulância. Isso, vai até a ambulância. Às vezes o paciente entra, faz exames, às vezes faz uma tomografia que é difícil conseguir no interior. Muitas vezes o paciente não tem diagnóstico nenhum. Então, acontece até casos deles ficarem algumas horas aqui em São Luís, certo? Para a gente fazer essa estratificação e aí conversar com essa equipe. Olha, o paciente vai ficar, vocês podem retornar para a cidade de vocês de origem, ou então, olha, não é perfil da unidade, esse paciente é um perfil ambulatorial, que ele precisava de um exame, já foi realizado, a gente faz um relatório de contrarreferência para que o município possa dar seguimento, e ele retorna nessa ambulância do município. O ideal é que esse paciente não fique a sós, ou que a gente solicite que ele volte por conta própria para o município. Tá? Certo. Doutora Graça, vocês contam lá com quantos leitos que a senhora falou? 18 leitos. Isso, e uma semi-intensiva? Sim, uma ala vermelha que nós chamamos. Uma ala vermelha. Isso. 5 leitos. 5 leitos na ala vermelha. Qual é a quantidade de médicos lá? 6 plantonistas, 24 horas. 24 horas dentro da unidade. Fora os técnicos de enfermagem, enfermeiras. A nossa maior equipe hoje é da enfermagem, que são os técnicos, né, e os enfermeiros também. Certo. Vocês têm aquele lavanderia própria, cozinha, como é que funciona a alimentação? O paciente, ele tem direito à alimentação? Como é que funciona essa questão? Todos os pacientes, né, de dentro da unidade que estão internados, eles têm direito à alimentação. Tanto eles, quanto também os acompanhantes. Né? Muitas vezes até pacientes que estão lá aguardando um resultado do exame, porque não sai de imediato, né? Sai por volta mais ou menos de 4 horas de relógio. Eles estão aguardando o resultado do exame. Nós disponibilizamos também a alimentação para eles. Mas há uma obrigação da UPA? Não, nós não somos obrigados, né, a repassar essa alimentação para essas pessoas. E como é que vocês conseguem concretizar isso? A gente sempre faz um pedido a mais, né? Da quantidade normal, de tanto de funcionário quanto pacientes, porque a gente sabe dessas pessoas que naquele momento ali estão precisando de uma alimentação. Então a gente a gente se sensibiliza muito com essa situação de crianças que às vezes estão lá, chegam por volta de 9 da manhã
E aí fazem o exame e tem que aguardar dentro da unidade, porque não podem sair, né? Tem que aguardar dentro da unidade, aí a gente fica sensível a essas pessoas, aí a gente disponibiliza a alimentação, né? A gente acomoda. Quer dizer, um custo a mais para o Estado, né? Porque não é obrigado a disponibilizar essa alimentação. Não, mas assim, nesse caso, como são crianças, né? A gente fica muito sensível a essas crianças, aí a gente disponibiliza sim para elas. Para elas, ok. Tá. Muito bem. E, doutor Tiago, a questão lá, porque o diretor administrativo citou aqui que vocês estão construindo ou instalando lá uma ala de AVC. Sim. Para atendimentos para AVC. Já está sendo operacionado lá ou ainda vai ser instalado? Desde o ano passado, esse protocolo de AVC, que isso mudou muito o fluxo desse perfil de paciente, porque antes chegava um AVC, a gente não tinha o que fazer com o paciente. Seria dado suporte pós-AVC. Certo. Hoje existe, se o paciente chegar num delta tempo que dê para fazer essa medicação, que é a trombólise, que ela vai dissolver esse trombo, a gente reduz muito mortalidade e principalmente sequela desse paciente. Então, antes dessa implantação desse protocolo, tinha muitos pacientes que ficavam com sequela permanente, acamados. E isso, no longo prazo, além de redução de qualidade de vida, de expectativa de vida, causa um custo muito grande para o Estado, posteriormente, porque vai ser o cuidado pós desse paciente. Então, desde o ano passado, foi implementado o sistema de trombólise, em que esse paciente ele é triado na UPA, nas UPAs da Grande São Luís. E caso haja indicação, ele é transferido para o Hospital da Ilha para realizar a trombólise em tempo hábil pelo neurologista. E o que está sendo implementado agora é o protocolo de infarto, que é esse mesmo trombolítico agora no infarto. Também lá que está em fase final. Isso, está em fase final de implementação e esse ano já deve dar início. Outro questionamento que se faz muito na Promotoria de Justiça da Saúde é quanto à internação. Doutora, o meu paciente estava lá, o meu parente... O meu filho estava lá internado 3 dias e eles tiraram. Aí eu digo, mas a UPA não está obrigada a internar, né? Como é que vocês explicam isso para o usuário que está nos ouvindo? A questão da internação. Certo. Esse paciente vai ser avaliado, tá? Se a gente vai internar realmente se for um caso estritamente necessário ou de gravidade. A maior parte dos pacientes a gente consegue conduzir de forma ambulatorial. Às vezes é só uma dificuldade em fazer um agendamento de uma consulta precoce. Agora, para aqueles internados, após esse paciente proceder com todo o trâmite, ele é incluso no sistema de regulação do Estado, que é onde ele vai entrar numa fila de espera, tá? Com o perfil de leito que ele precisa, tá? E obedecendo uma ordem de prioridade, certo, dos pacientes. Não é aquele que chega primeiro. Com perfil de gravidade. Existe uma fila. Existe uma fila. Ele vai entrar nessa fila já existente. E de acordo com o protocolo clínico, ele vai ter o perfil de complexidade e de gravidade dele. Existe a fila oncológica, existe a fila cirúrgica, certo? Claro que um paciente cirúrgico ele não pode aguardar tanto tempo quanto um paciente oncológico. O que acontece... O que faz demorar muito esse paciente na unidade é como eu expliquei, que os hospitais, até para não ter um bloqueio de leito deles, por exemplo, o hospital de alta complexidade, ele está ali para resolução, é autorrotatividade. Então o ideal é que esse paciente vá para lá já com diagnóstico dado e com tratamento definido. Como eu expliquei inicialmente a questão do paciente oncológico, a gente vai ter que fazer biópsia, tem que esperar essa de biópsia. Então esse paciente ele só vai ser encaminhado ao hospital de referência com tudo isso estratificado para o tratamento. Só que e é compreensível que muitas vezes o familiar, o paciente não consegue ter total compreensão disso. Não tem. Então uma média de permanência de um paciente oncológico na unidade é 10 dias. Inclusive essa falta de entendimento dentro da unidade, o que ela está ocasionando? Muita judicialização no plantão. Sim. O plantão Ministério Público recebe muitas demandas porque o paciente tem que ser transferido hoje, amanhã. Eles não entendem essa fila, dessa regulação. Eu acho que está faltando um pouco de esclarecimento dentro da unidade. Assim. Porque a demanda, né, Mariana, só cresce. No plantão, toda hora chega uma demanda de transferência. 90% é transferência de leito. Sim. O problema não está, claro, toda orientação extra é bem-vinda. Mas o que acontece? Quando a UPA foi idealizada, era para o paciente ficar 24 horas na unidade. E, de certa forma, a população sabe que a maior parte dos casos não será resolvida lá.
certo? Não A será população reduzido já tem esse conhecimento. Já tem esse conhecimento, que é uma porta de entrada para ter acesso a um hospital secundário. Entretanto, é uma alta demanda, certo, de leitos. Hoje, principalmente, todo início de ano é muito complicado, que aí entra gripe, entra dengue, entra síndromes gripais, entra criança aumentando, a gente está passando por esse período, isso. né? Tem períodos Então, sazonais. acaba o período sazonal em que essa rede, apesar de aumentar o número de leitos nesse período, por conta dessa sazonalidade, não consegue dar conta, certo? Até na rede privada acontece também, cresce o número de judicialização. Acontece. Então, assim, muito. É um problema epidêmico no país, tá? Hoje, a capacidade de leitos não atende à população, certo? Então, acaba que esse paciente, ele... dependendo do perfil da prioridade dele, ele acaba ficando um pouco mais de tempo na unidade e o paciente familiar muitas vezes não entende, não aceita, certo? Mas também a gente tem que compreender a parte do paciente. É verdade. Bom, o Ministério Público então agradece a presença dos senhores, certamente enriqueceram muito o nosso debate neste episódio falando sobre a UPA Itaquibacanga. Trouxeram ainda mais informações para a população ludovicense, especialmente para os usuários do SUS. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês, pela essa colaboração com a população, né? De levar à população a radiografia de como funciona uma UPA, principalmente aqui naquela área que são 240 mil habitantes. A gente vem agradecer o projeto, já é uma ideia que a gente tinha desde que a gente assumiu a gestão, de aos poucos ir orientando a população. Então, hoje, quando iniciei lá, era uma média de 400 atendimentos. Hoje a gente atende uma média, nesse período sazonal, 280 a 300. Essa redução, em partes, é daquele paciente que foi conscientizado e a paciente lá pegar receita, e a paciente pegar testado. E acaba que isso lota a unidade, entendeu? Então o que a gente quer é que aquele paciente que realmente necessite e que tenha urgência, ele seja atendido o mais rápido possível e também reduza, assim, quanto mais paciente dentro da unidade, mais caótico fica. Basta um paciente gerar tumulto que os outros em seguida também vão seguir esse fluxo e tentando melhorar também a parte humana na unidade, né? É um cenário difícil, aquele doente está procurando unidade, às vezes realmente precisa, e aí já está fragilizado, e aí tem que esperar. E aí tem medidas como que a Graça falou da questão da alimentação, tentar urgenciar alguns exames de pacientes que têm um pouco menos de tempo para aguardo, e aos poucos ir avançando com as melhorias na rede pública. Muito bem. Agradeço a vocês e espero que a unidade fique cada vez melhor, né, que a população maranhense precisa. O usuário do SUS precisa muito de um atendimento humanizado, técnico e rápido. Muito obrigado pelo convite. A UPA Itaquibacanga agradece, né? E quero dizer que estamos à disposição, tá? Para que a gente possa dar o melhor atendimento possível à população Itaquibacanga, adjacência, tá? E muito obrigado mais uma vez pelo convite. O Ministério Público agradece. Encerramos agora o nosso episódio com a UPA Itaquibacanga e no próximo episódio traremos a UPA da Zona Rural.